nós iremos falar sobre a igreja perseguida. E aí, ficamos como tema da pregação essa pergunta para mim e para você. É perseguição? O que nós estamos vivendo hoje, na atual conjuntura, e aí, eu vou tentar, nesses momentos que eu estarei aqui, transformar essa mensagem em alguns momentos de palestra, em alguns momentos de pregação. Nós sabemos que isso é um púlpito, nós estamos aqui numa igreja, então sempre haverá confronto, sempre haverá um retorno à pregação, sempre haverá uma proposta de busca ao evangelho, e isso precisa ver em toda e qualquer pregação. Jesus, ele fazia isso. Mas eu vou tentar, de repente, até no tom da minha voz, né, para que a gente continue nesse clima maravilhoso que nós estamos aqui de conferência, de palestras, de ministrações. Mas eu queria iniciar, e aí sim, falando a respeito, como se fosse uma palestra, é claro que não com dados muito científicos, ou com números extremamente aprofundados na pesquisa, mas iniciar fazendo esse paralelo entre a igreja perseguida que nós não vivemos com a igreja perseguida, sim, que nós vivemos hoje. E aí, nós temos uma igreja nos países orientais, nos países islâmicos, que é muito perseguida, é extremamente perseguida, a ponto de não poder haverem de forma pública, encontros, reuniões, cultos, não podendo haver evangelização direta por parte dos cristãos. E aí sim, eu estou falando de uma igreja na qual nós conhecemos como perseguida hoje em dia. E aí, quando nós fazemos esse paralelo com esse pessoal, com essa igreja aí, fica um pouco mais complicado da minha resposta à pergunta inicial ser uma resposta positiva. Mas eu quero sim falar desse paralelo. Nós vemos aí, colocando aí algumas imagens da igreja sendo perseguida em países islâmicos. Nós temos ali aquela imagem ali da Coreia do Norte, ó, que diz assim, ó, na Coreia do Norte, há apenas um lugar em que os policiais sabem que você é cristão: prisão. Temos aí esse presidente / ditador da China, que a gente sabe que é um país extremamente perseguido, um dos mais perseguidos que há no mundo, Xi Jinping, que está no poder há muito tempo, e lá a igreja é extremamente perseguida. Só que nós estamos falando da igreja que mais cresce na atualidade. Por incrível que pareça, a igreja perseguida em países do Oriente, na China, Japão, em muitos países, é a igreja que mais cresce no mundo. Cresce em quantidade, cresce em qualidade, cresce exponencialmente. Em contrapartida, nós vivemos num lugar que parece que o evangelho não cresce. E aí a gente tem aí como slogan do Portas Abertas, que é o pessoal que evangeliza em vários lugares. A igreja cresce, o slogan do Portas Abertas. A igreja cresce e floresce graças à perseguição. Como eu falei, a gente pensando um pouco nesse ambiente da China, algumas informações que eu consegui achar na internet, que aproximadamente há 80 milhões de protestantes e católicos que formam a igreja num país de, como eu falei, a informação pode não ser muito precisa, não é de hoje, é de alguns do ano passado, um país de mais de 1,3 bilhões de habitantes. E estima-se que mais ou menos 50 milhões de pessoas na China ainda esperam ter a sua primeira Bíblia. Estão esperando ter a sua primeira Bíblia.
E como eu falei, os cristãos eles não podem se reunir em templos, não podem evangelizar. A perseguição abrange aí multas que eu estou falando, multas financeiras, confisco de Bíblias, destruição de templos. Os evangelistas, aqueles que têm coragem, são presos, interrogados, aprisionados, torturados, além de uma perseguição governamental que acontece nesses lugares. A gente vê em países do Oriente Médio essa tentativa de evangelizar muçulmanos, principalmente nesse território chinês. O crente, o cristão verdadeiro lá enfrenta extremos ataques. Só que, por incrível que pareça, esses cristãos entendem que essa perseguição que eles sofrem nesses lugares é uma perseguição que irá matá-los, que irá ceifar as suas vidas. Gente, eu vi alguns vídeos de cristãos na África, que é uma coisa assim difícil demais de ver. Eles espancando cristãos com paus até a morte, espancando cristãos com facão até a morte. E aí eu lembro que eu vi um vídeo que eles davam facãozada nas pernas assim dos cristãos, a pele ia descendo assim, aparecendo o osso. E eu não trouxe para cá. Mas são pessoas que entendem que estão sendo perseguidas em nome do Evangelho. E aí, elas não param de fazer isso. E muito pelo contrário, é onde a igreja floresce. É onde a igreja floresce mais, porque eles entendem a causa que eles estão evangelizando, a causa que eles estão sendo perseguidos. E isso os motiva a continuar pregando, porque sabe que após a morte, para onde que eles vão? E querem levar mais pessoas para esse lugar também, para morar juntamente com Deus. Em contrapartida, parece que a perseguição que nós vivemos hoje, em nossa sociedade, no ambiente que nós vivemos, e aí, eu não sei se eu fizesse novamente essa pergunta para você, é perseguição, se agora nós teríamos coragem de dizer que estamos sendo perseguidos. Pensando nessas pessoas, pensando nesse ambiente, pensando nessa forma que esses cristãos vivem, será que nós realmente estamos sofrendo uma perseguição? Só que aí parece que o diabo tem mudado a sua proposta de fazer perseguição, principalmente nos países ocidentais, nas Américas, tanto do norte quanto do sul. Parece que a proposta é outra. E aqui, parece que nós vivemos, nós vivemos sim uma perseguição ideológica, uma perseguição política, uma perseguição midiática, que em muitos casos, ela parece um pouco velada, porém é extremamente destruidora. Extremamente destruidora. E você pode falar assim que você é perseguido. E em muitos casos, com um potencial, tirando o potencial de crescimento da igreja, ou então deformando a igreja. E aí, nós temos a igreja atual. E aí nós temos a igreja que nós vivemos hoje, que me parece que cada vez mais se assemelha com o mundo. E aí a gente, principalmente no meio de nós jovens, né, quando começou muito aquela questão de igrejas com parede preta, não, presta atenção, não estou falando mal do movimento, e nem digo que é a cor da parede que vai dizer se aquilo ali é uma igreja ou não. Não estou falando isso. Mas o que chegou até nossos ouvidos é que algumas dessas igrejas queriam sim transformar o ambiente de culto num ambiente mais próximo com o que o mundo tinha para oferecer para os jovens dentro das boates.
que era um ambiente mais escuro, com uma iluminação mais atraente, mais chamativa, e parece que algumas dessas igrejas queriam sim atrair jovens com essa perspectiva, só que agora para dentro da igreja. E aí nós temos a igreja atual. E alguns desafios que eu queria começar a convidar você a pensar junto comigo, que com certeza nós estamos enfrentando, e isso eu acredito que se tornará muito pior. Primeiro desafio é o crescimento da religião islâmica em todo o Brasil. Eu acho que eu coloquei crescimento do islamismo em todo o Brasil. Eu falei que a gente teria algumas frases ou algumas questões que pareciam uma palestra. O Islã, ele tem crescido muito no Brasil. E qual é o problema que nós cristãos enfrentamos com esse crescimento do islamismo no nosso território? E, gente, eu fiquei impressionado que, se eu não me engano, a maior mesquita islâmica da América é aqui no Brasil. Se eu não me engano, em Sergipe. Para uns lados lá de cima, Nordeste. A maior mesquita do islamismo das Américas é aqui no Brasil. E eles têm crescido muito. E nós enfrentaremos um desafio grande, porque é complicado evangelizar um muçulmano. É extremamente difícil para um cristão evangelizar um muçulmano. E sem falar disso, os muçulmanos, eles são fervorosos nessa questão de colocar filho no mundo. A média de filhos por muçulmano, ela gira entre 6 e 8 crianças. Quem aqui tem 6 filhos? Levanta a mão. Ó, tem uma irmã ali que vai batendo com o muçulmano ali, ó. Ó, essa daí tá... 7 filhos, 8 filhos, quem é que tem? Então, note a dificuldade que daqui a uns anos nós teremos. E depois pesquisa, quando você chegar na sua casa, o objetivo que os muçulmanos têm com esse crescimento. Eles têm os objetivos deles, e isso vai dificultar para a gente. E parece que hoje em dia os cristãos não querem ter filho. 1, 2, quando no muito querem ter 2. Então esse é um desafio. Um segundo desafio que eu queria falar para vocês, que nós estamos enfrentando hoje em dia, é a causa, preste atenção que isso é difícil para mim, LGBTQIAP+. É essa causa. E aí, eu quero que nós venhamos entender que a nossa dificuldade aí não são com as pessoas. A gente não pode ter dificuldade com essas pessoas. Mas nós, como cristãos que vivemos uma perseguição hoje, nós temos uma dificuldade, principalmente nós como igreja, com a agenda que se é promovida nesse movimento. É uma agenda extremamente difícil e, com toda certeza, a maioria de nós cristãos nesse movimento somos tidos como preconceituosos. Extremamente preconceituosos. E nós temos um outro problema aí que nós estamos enfrentando nessa introdução aqui, que são os ex-crentes. Os ex-crentes. E aí, com toda a ressalva, eu falo ex-crente. Apesar de acreditar sim piamente na apostasia, mas nós temos o problema dos ex-crentes. Aí na mídia, para todo mundo ver. Você pode pesquisar Instagram, Twitter, que falam extremamente mal do Evangelho, que falam extremamente mal dos cristãos, tentando coadunar, falar bem de Jesus, falar bem de Deus, e falando mal da igreja, falando mal do Evangelho, porque não querem viver uma vida segundo os padrões bíblicos, querem viver uma vida totalmente dissoluta e depravada, fazendo o que bem querem, a ponto de mudarem totalmente seus corpos, achando que vão mudar sua mentalidade, querendo assumir o papel de Jesus em suas vidas, de Deus, Criador em suas vidas.
Nós temos essa dificuldade com essas pessoas. E aí nós temos como proposta da nossa palestra, da nossa conferência e do tema de hoje, falar sobre a igreja jovem perseguida. E aí nós vemos investidas satânicas para idiotização, ataque às mentes dos jovens cristãos e da igreja também, com uma oferta de entretenimento vazio, um vocabulário midiático inculto, normatização e normalização do pecado, normatização da linguagem neutra e muito mais. São essas coisas que nós ouvimos aí na sociedade e a igreja está sendo perseguida nesse ambiente aí. E olha e lê essas coisas ali, olha para aquilo ali, lê aquilo ali, e parece que não é isso que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje em dia. Pode olhar, se não é isso ali que nós estamos vendo. Idiotização, as mentes dos jovens sendo atacados. E aí você pega as mídias sociais, pega elas, nós estamos falando e falamos aqui sobre internet, pega estratégias que as mídias sociais têm de vendas, se não é uma oferta de entretenimento vazio. O vocabulário hoje midiático deforma a língua portuguesa, deforma a forma culta de se falar. Esse é o vocabulário midiático que nós temos hoje em dia. Uma linguagem neutra, que os especialistas da língua portuguesa falam que é uma idiotização. É uma idiotização essa linguagem neutra que nós temos hoje aí. E como nós vamos vencer essa atuação extremamente destruidora por parte do diabo, que tem feito um estrago nas nossas mentes, corações, famílias, igrejas, cidades, estados, países e até mesmo nação. E aí, se você quiser depois pesquisar, se aprofundar no assunto, note como está o evangelho na Europa. Note como está o evangelho nos Estados Unidos. Note. Europa foi o berço do evangelho. Europa exportou missionários para o mundo todo, gente. Para o mundo todo. Europa evangelizou o Brasil. Europa evangelizou a América do Norte. Europa evangelizou a África. Nós temos missionários. Bruno, me ajudar a lembrar. Tem um cara, Antão, esqueci o nome do cara, que era um africano. Nós temos pessoas na igreja patrística, não, no início da igreja, uns caras da África, que os caras eram evangelistas, mas antes a Europa foi lá evangelizar esses caras. Olha hoje como está o evangelho na Europa, nações estão sendo destruídas por conta dessa perseguição. E não é da perseguição que acontece na China, na Coreia, nos países islâmicos. É a mesma perseguição que nós estamos enfrentando aqui hoje. Nações estão sendo destruídas. E aí, pensando nisso, que ficaria, eu acredito, algo que não seria tão difícil, nós continuarmos falando aqui por muito tempo sobre os tipos de perseguições que a igreja tem sofrido hoje. Mas isso são coisas que nós iremos enfrentar até a volta de Jesus Cristo. E se eu perguntasse para cada um aqui, fala um tipo de perseguição que você acha que a igreja enfrenta hoje, eu tenho certeza que você saberia me responder. Eu tenho certeza absoluta. Mas eu fiquei pensando, como nós vamos vencer isso? O que nós precisamos fazer para vencer isso? Como olhar para essa situação e ter sim uma estratégia bíblica, algo de Deus para a nossa vida, para vencermos isso? E eu procurei, o Espírito Santo falou conosco, falou comigo, e nós vamos ler, abra sua Bíblia, pode ficar sentado, nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 11, já deixa a sua Bíblia aí aberta em Eclesiastes, capítulo 11, agora sim,
nós começamos a pregação. E eu quero pedir uma ajuda para você, porque esse texto, ele fala da mocidade, ele fala da juventude, e os desafios que a mocidade, que a juventude enfrenta hoje, são desafios comuns a todos nós que estamos aqui dentro hoje. A todos nós, a você que está me ouvindo, que vai me ouvir pelas redes sociais, são desafios comuns a todas as idades. Só que, me parece que na juventude, a experiência, a vivência é menor do que a das pessoas com mais idade. E existem coisas, sim, que o texto está deixando claro que é peculiar aos jovens. Como, por exemplo, a gente tem o apóstolo Paulo falando, foge das paixões da mocidade. E aí, nós temos Eclesiastes no capítulo 11, que vem dar, antes de nós lermos, presta atenção, uma perspectiva humana da realidade das coisas. Inicialmente, nesse trecho que nós vamos ler, você vai ver sim, uma perspectiva dele, do homem, do pregador, de Salomão. A perspectiva dele, da realidade das coisas. E somente no final do relato, que ele vem falar da juventude, e aí ele entra com a perspectiva bíblica, a perspectiva divina do assunto tratado. E aí, eu queria que você viesse comigo, porque nós falaremos de princípios, nós falaremos de como agir, e aí depois nós iremos falar de algumas perseguições na prática. Eclesiastes 11, versículo 9. Eclesiastes 11, 9. E eu vou ler o 8 também, tá? Diz assim, ó. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é o quê? Vaidade. A mocidade, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, o teu coração, o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude é a primavera, e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderem falar em alta voz. Te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temerem o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E aí, Ulisses, o que esse texto tem a ver com as perseguições?
que nós iremos falar a respeito das perseguições. E aí nós temos uma primeira parte, e eu peço que você venha comigo, lembrando que os desafios dos jovens, e o que ele está falando aqui para o jovem é algo que se aplica a todos nós. Todos nós. E ele começa dando orientações e falando para os jovens: se alegrem enquanto vocês podem se alegrar. E aí no versículo 8, como eu quis ler aí a partir do versículo 8, o pregador, ele termina dizendo: tudo quanto sucede é vaidade. A palavra aqui é a vaidade, que tem o sentido hebraico, algo que é vazio, oco, inútil, sem propósito, sem sentido. Preste atenção, algo oco, vazio, inútil, sem propósito, sem sentido. E aí nós temos uma observação de quem já passou por quase todas as fases da vida, ainda não tinha enfrentado a morte, mas já tinha passado por todas as fases da vida, e ele olha para trás e chega à conclusão, com uma perspectiva humana, de que tudo era vaidade. Era essa a perspectiva do pregador. E aí ele começa a dar alguns conselhos para nós, para os jovens, e para todos aqueles que leem essa palavra. Primeiro, ele diz assim, ele manda que os jovens, que as pessoas se alegrarem. E se alegrarem quando? Enquanto se é jovem. Enquanto se é jovem. Se alegre. Se você pegar no versículo 9, a primeira palavra do versículo 9 é alegra-te, jovem. Alegra-te, jovem, na sua mocidade. E aí, o que nós devemos fazer aí nessa primeira orientação? É sim, nos alegrarmos. É nos alegrarmos enquanto nós somos jovens. Se alegrar, participar dessa alegria que a Bíblia está falando aqui, não é um pecado. Não é um pecado. Nós somos jovens. Quem é jovem aqui, diga amém. Nós temos energia. Para muitos aqui os problemas parece que não são tão grandes. Para muitos aqui, às vezes nós conversamos, cristãos, parece que os problemas são até pequenos demais. Parece que muitos temos disposição para resolver as coisas. Então, esse é o momento de nós nos alegrarmos. Nós temos pessoas aqui empreendedoras, nós temos pessoas aqui que voltaram a trabalhar depois de longos anos. Pessoas que não meçam esforços para servir, sobem monte, descem monte. Pessoas aqui que têm um espírito, sim, jovial, não obstante a uma determinada idade. E é isso que o pregador está falando, se alegra nesse momento, enquanto você pode. Nesse mundo que você vive, de perseguições, de tentativa de idiotização, se alegre, viva a vida. Regozije-se. Regala-te, jovem. Sempre falava aí do português de Portugal ali, né? Nessa versão nossa. Uma segunda orientação: siga o que o seu coração mandar. Ele fala: recreia-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Faça aquilo que o seu coração manda você fazer. Aquilo que tiver vontade o seu coração. Claro que nós estamos falando aqui do que é lícito, do que é permitido. O pregador está falando daquilo que não é pecado. Então aproveite esse vigor que você tem, essa saúde, as oportunidades, aproveite isso, alegra o teu coração. Isso não é contrário ao evangelho, o jovem se alegrar o seu coração, nós como cristãos nos alegrarmos, isso não é pecado. Se alegre. Uma terceira orientação: faça. E eu, quando eu estava lendo, eu falei, meu Deus, olha, o pregador está indo profundo, hein? Faça o que os seus olhos, faça o que agrada aos seus olhos. Pode olhar aí, gente. Isso é bíblico, que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. E parece que eu estou lendo a Bíblia. Parece que eu estou lendo uma cartilha, como foi falado aqui pelos irmãos coach.
Não parece? Alegra teu coração. Derek falou sobre isso, né? Bruno também. Parece. Mas nós estamos falando da palavra de Deus, meus irmãos. Faça aquilo que os seus olhos, agrada aos teus olhos. Uma quarta orientação. Evite a mágoa e a dor. Evite a mágoa e a dor. Ele fala, o que agrada aos teus olhos. No versículo 10 ele fala assim, ó, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. No versículo 10 o pregador está dizendo isso. Afasta de ti as angústias. Tira tudo aquilo que tem angustiado sua vida, que tem lhe causado dor, afasta de você. E aí ele fala que a primavera da vida, ela dura muito pouco. E ele nos diz, após ele estar velho, se alegram, façam aquilo que lhe dá prazer, mas não acaba aí, há um acréscimo. O pregador, ele faz um acréscimo, um pequeno em questão de frases, mas grande demais na questão da importância. É o que vai qualificar tudo aquilo, o que ele acabou de dizer. E ele fala para os jovens, para os leitores, para aqueles que estavam ouvindo essa palavra. No versículo 9, Deus vai te pedir contas. Alegra. Faça o que teus olhos mandam, que seus olhos agradam. Faça aquilo que o teu coração está pedindo. Mas lembre-se, Deus vai pedir contas. Versículo 9, o finalzinho. Porém, de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. E com isso, Ele está mostrando para mim e para você, que essas ordens que Ele deu para nós anteriormente, são coisas autorizadas por Deus. As alegrias do coração, seguir o que o nosso coração mandar, o que agrada aos nossos olhos, evitar mágoa e dor, são coisas sim, ordenadas por Deus. E aí, eu faço a seguinte pergunta, o que adianta eu me divertir, aproveitar a vida, se no final, vem castigo de Deus? E é por isso que ele fala, lembre-se, que de tudo ele vai pedir conta. Eu não sei se deu para fazer lá, mas eu quero saber quem sabe. Tem um cantor que dizia assim, ó, será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Quem foi que disse isso? Bota aí. Roberto Carlos. Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral? Caraca, Semi, tu é daí. Caraca, Semi é velha guarda mesmo. E o que o pregador está dizendo para nós? E preste atenção, que nós estamos falando de um ambiente de perseguição ideológica, de perseguição política, de perseguição midiática. É esse ambiente que nós estamos falando. Existem coisas que nós devemos sim, e claro que no nome de Jesus, à luz da palavra, aproveitar sem culpa. Passear, viajar, ouvir música, ver boas séries. Quem gosta, eu ainda não consegui. Eu admiro até quem fala, estou vendo tal série, que não sei o que eu não consegui. Eu não vou nem falar para vocês as 2 séries que eu acompanhei até hoje, do início ao fim da minha vida, que vocês vão falar assim, esse cara é maluco. Não vou nem falar. Mas enfim, a gente deve aproveitar, ser radical, extravasar na adrenalina. Tem um jovem aqui, ele é jovem, tem um jovem aqui da igreja que eu estou falando com ele, ele é jovem, casado, com filho, mas eu estou falando assim, um dia eu vou te levar para a gente fazer salto livre, tá? Ele é militar, vou levar ele para fazer salto livre comigo. Adrenalina, essas coisas são boas. E o cristão, ele deve fugir da ideia de que ser crente é fugir das alegrias da vida.
Não é, isso é errado. Nós devemos ser as pessoas mais felizes dessa terra. Mais felizes dessa terra. E não achar, meus irmãos, que é o que todos dizem por aí. E Deus está estragando teus prazeres. Não achar isso, que Deus está aqui para estragar os nossos prazeres. Porque se nós nos alegrarmos da maneira que a Bíblia manda, da maneira que o pregador manda, lembrando de que um dia nós prestaremos contas a Deus, Deus não está aqui para estragar essa tua alegria, essa tua felicidade. Porque ela vai agradá-lo. E aí, um segundo lembrete que ele dá para nós, que é no capítulo 12, versículo 1, ele fala assim, ó, lembra do teu Criador. E o que é lembrar nesse texto? Lembrar não é você ter esquecido. Ele não está falando, eu estou falando para vocês que esqueceram que Deus existe. Esqueceram, não é isso. Não é porque vocês esqueceram que Deus existe. Apesar de parecer que na atual conjuntura que nós vivemos hoje, pessoas esqueceram que Deus existe. É isso que parece hoje em muitos ambientes, e principalmente eclesiásticos. De neopentecostalidade, de teologia da prosperidade, de teologia da libertação. Parece que Deus está esquecido nesses ambientes. Mas ele fala, o que ele está querendo? É levar Deus em conta, é fazer a vontade dEle. E aí, você vai adequando tudo ao que nós falamos anteriormente. Leva Ele em conta, faz a vontade dEle, desfruta de um relacionamento com Ele. Lembra, coloque diante de Deus as decisões que afetarão toda a sua vida. Coloque essas decisões que você quer que agradem seu coração, que alegrem os teus olhos. Coloque essas coisas tudo diante de Deus. Lembra dele. E quando que nós devemos lembrar? E aí, no versículo 12, no capítulo 12, a partir do versículo 1, ele começa a discorrer sobre isso. De quando nós devemos nos lembrar? Na nossa juventude. Por que na nossa juventude? E aí, se você se converteu com mais idade, se você aceitou Jesus já estando mais com uma certa idade, lembre sim também. Lembra que o dia mau, ele vai chegar. E qual é o dia mau, gente? Porque parece aqui que ele está falando que o dia mau é o dia da prova. Parece aqui que ele está falando que o dia é o dia da perseguição. Quando que ele está mandando? Não é nesse dia, não é no dia da prova, não é no dia da perseguição, não é no dia da angústia. Ele está falando para você se lembrar que o dia mau vai chegar. E qual é o dia? É o dia da velhice. É o dia da velhice. Prova, Ulisses, que é o dia da velhice? Prova, é só nós continuarmos lendo. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos no qual dirás, não tenho neles prazer. Esse é o dia mau. E aí ele fala, o dia da velhice, o dia que a expectativa é mais curta. Naquele tempo, os homens eles envelheciam mais cedo. E aí ele vem dizendo aí para a gente, os dentes eles caíam. A vida não era igual hoje, não tinha essa medicina, não tinha todas essas coisas. Hoje tem pessoas que vivem mais de 100 anos, cara. 100 anos. E parece, com bem, antes que nós fiquemos cegos, e aí depois você leia aí, antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas, o esplendor da tua vida, está falando sobre isso. Antes que as forças acabem, e um dia vai acontecer. A juventude, né, o ápice da nossa força. Então, antes de caírem os dentes, ele fala aí, o pregador, ele fala dos moedores da boca. Está falando dos dentes, antes de caírem os dentes, antes dos ouvidos ficarem surdos, antes de você começar a dormir pouco. Aí eu falei, ai meu Deus, misericórdia. Antes de você começar a dormir pouco, que ele fala aí de acordar com os pássaros cantando, ou seja, acordar muito cedo. É isso que acontece. Antes de você ficar com medo de altura. Ele fala até isso, gente. O pregador fala aí, depois você lê aí, fala antes de vocês terem medo de altura. Antes que se rompa o fio de prata. Que é o quê? Antes de nós morrermos.
E aí ele fala: goze da mocidade, dos prazeres da vida. Goze dos prazeres da vida, das alegrias. E aí, abri um parênteses aqui, a respeito de alguns cuidados. E preste atenção aqui, nós jovens. Você que ainda tem um impulso evangelístico dentro de você, nesse ambiente de perseguição que nós vivemos, ideológico, política, social, midiática. Alguns especialistas dizem que até os 17 anos é um momento onde há mais conversões. Até os 17 anos, onde há mais conversões. Que chega lá por volta dos 30, isso aí já começa a diminuir. A partir dos 40, esse número cai muito. E a partir dos 55, é um número mínimo de pessoas que se convertem a Cristo. E aí nós estamos vendo um movimento extremamente grande de jovens querendo aproveitar a juventude, querendo aproveitar as farras da vida, querendo aproveitar das alegrias transitórias, aproveitar dos prazeres que não são direcionados por Deus e depois de um tempo voltar para os caminhos do Senhor. E isso vai ser muito difícil. E essa é uma perseguição que a igreja está vivendo hoje. Eu me lembro até hoje, anos atrás, que eu falei com um amigo meu, alguns aqui falamos com um amigo nosso, cara, vamos para o retiro, e ele falou assim para mim, com essas palavras: eu quero aproveitar o carnaval, e ano que vem eu vou para o retiro. Minto, quando acabar o carnaval, eu volto para a igreja. Até hoje não se firmou. Até hoje. Fecha parênteses. E aí, ele começa a falar de uns desafios que os jovens vão enfrentar. E são desafios que nós vamos enfrentar. E aí, falando desses desafios, pensando nas dificuldades e pensando na nossa vida, ele fala: desfruta da sua mocidade de maneira legítima. Por quê? Nesse ambiente de perseguição que nós estamos vivendo hoje, que você, que seu filho, que sua filha, que seu marido, que sua esposa, que seus pais, nesse ambiente de perseguição que nós estamos vivendo hoje, as opções de prazer, elas são muito grandes. Tudo gira em torno de satisfação, de satisfazer os prazeres. Tudo gira em torno disso. E esse é um desafio para a igreja jovem perseguida. É um desafio para a igreja que vai se tornar, que é vitoriosa. Esse é um dos maiores desafios que nós estamos enfrentando hoje. O ditado hoje é: seja feliz. Nós estamos vendo um caso na mídia, que a gente não sabe quem está falando a verdade ou não, de um casamento de uma famosa que se separou do cara, veio na mídia, falou horrores do cara, que isso, que aquilo outro, aí agora o cara veio na mídia também, falou um monte de coisa, e agora ela já apareceu namorando em um relacionamento com um cara que trabalhava com ela na profissão dela também. Não estou tomando partido de ninguém. Mas é isso que está acontecendo. Seja feliz. Se você casou e esse casamento está te fazendo infeliz, se separa. Se esse trabalho, você está sendo muito perseguido. O tema hoje, a proposta não é fique lá, evangelize lá, fale de Jesus lá, não, é largue esse trabalho. Virou muita pregação aqui, até a entonação da minha voz está meio pentecostal, né? Largue esse trabalho. Não fica nem legal, gente. Não fica nem legal, né? Porque é busca da satisfação. Então a busca pela felicidade através dos prazeres é esse desafio que nós... E por isso que nós estamos enfrentando. E por isso parece que é tão difícil rejeitarmos os prazeres oferecidos pelo mundo. E para isso nós devemos estudar a palavra de Deus. Entender os princípios bíblicos. Princípios que Deus coloca para que nós venhamos conseguir aproveitar a vida de forma a glorificá-lo. Descobrindo que podemos desfrutar dos prazeres, sim. E preste atenção, que mundo, eu não estou falando mundo secular, mundo mundano. Não, nós vivemos no mundo. Você vive no mundo onde há ambiente, onde há céu, terra, mar, floresta, onde há pessoas, onde há shopping, onde há cinema.
onde é tudo isso. Nós vivemos nesse mundo, mas nós temos como desfrutar desses prazeres com alegria, sem correr nessas paixões pecaminosas e quebrar a vontade de Deus para cada um de nós. E esse é um desafio da igreja perseguida hoje, porque parece que todos os prazeres que são ofertados, e parece não, é real, é uma estratégia maligna, ou para te tirar dos caminhos do Senhor, ou então te fazer permanecer aqui, mas todo distorcido, todo deficiente. E aí, tenta linkar a analogia espiritual da situação, mudar de sexo. O cara nasceu homem, mudar de sexo. Ou nasceu mulher, querendo. Tem gente me ouvindo muito próxima, eu espero que tenha gente me ouvindo muito próxima, fazendo isso com a sua vida. Deus vai pedir contas. Um segundo desafio é equilibrar a alegria de viver e o temor a Deus. Esse é um desafio que a igreja hoje vive, de equilibrar a alegria de viver e o temor a Deus, sabendo que nós daremos contas de tudo o que fazemos. E nós precisamos, meus irmãos, ter em mente que essas coisas, elas não são coisas opostas. Temor e alegria não são coisas opostas. Para nós cristãos, elas não são antagonistas, não são contrárias. Se a alegria de desfrutar, e aí presta atenção, parece estar contrariando o temor que nós temos a Deus, não faça, não arrisque não. Se está contrariando o temor que você tem a Deus, não faça aquilo. E aí nós temos, e foi falado aqui nas pregações da nossa conferência, tempo, talento, dinheiro, prazeres, são coisas que sim, nos trazem muitas alegrias, porém, são coisas que nos desafiam muito, e podem, e têm confrontado o nosso temor a Deus, e nós precisamos lembrar que nós daremos conta de tudo isso. E aqui é preciso e requer de nós muita sabedoria e discernimento. Muita sabedoria e muito discernimento. Um terceiro direcionamento que o pregador dá para cada um de nós é viver a juventude. E aí eu falo, viva não só a juventude, mas viva a vida. É viver a vida sem esquecer que a velhice um dia chegará. Muitos de nós pensamos que não chega. Ou parece que vai demorar, para alguns parece que chega mais rápido, para alguns parece que demora mais. Mas quando nós nos deparamos com os desafios da vida, com as perseguições, pensando nessa nossa vida terrena, extremamente longa, porém, um dia a velhice vai chegar. E aí a gente tem hoje em dia muitas pessoas mais idosas, que um dia foram jovens, amargas com a vida, porque se depararam com a velhice. E aí, tenha bons hábitos, boas rotinas, cuide de sua saúde, faça as coisas que lhe serão úteis na velhice. Pensa nisso, no que eu estou falando. Leia bastante. E aí, mais um desafio que nós vivemos hoje, nesse apelo midiático e social. As mídias sociais estão nos afastando da leitura. Hoje é passar rios, como é que é o nome do timeline? Ficar passando aquilo ali, horas. Nós cristãos fazemos isso, perdendo o hábito da leitura. E sabe o que isso vai fazer na nossa velhice? Mentes deficientes. Não vai trazer proveito nenhum para a nossa velhice. E aí não teremos uma velhice alegre. Então que nós venhamos desfrutar de maneira legítima. Equilibrar temor com alegria. Viver a juventude sem esquecer que a velhice um dia chegará. E aí, agora sim, pensa tudo que nós falamos anteriormente. De aproveitar a vida, de se regalar, de fazer aquilo que o seu coração manda. E lembrar que os desafios existem. E aí, nós vamos para alguns desafios que acontecem na prática hoje, na nossa sociedade e no ambiente que nós vivemos.
E aí eu vou falar de forma rápida, já está lá, ó. Erotização da sociedade. É um desafio que a igreja está enfrentando hoje. Tudo começa muito cedo. Eu não sei o nome. O pessoal aí que gosta de assistir, parece que agora tem uma série na Netflix que fala de erotização de crianças. Eu esqueci o nome dessa série. Tudo começa muito cedo. A sociedade está com uma visão totalmente depravada da vida. Os desafios que os jovens têm enfrentado a respeito de vocação, de trabalho, para onde eu vou, falando sobre oportunidades de trabalho, para onde eu vou, o que eu vou fazer. O maior objetivo do jovem hoje, fala assim, ó, dá um catuque na pessoa do seu lado, ó, vou te falar do objetivo do jovem hoje. Fala isso para ele. Não dá, gente, catuque ninguém deu. Tem gente dormindo aí do seu lado, dá-lhe uma pancadinha aí, ó, em nome de Jesus. Aí fala assim, ó, eu não sei, a preocupação do jovem é assim, o que eu vou fazer? O que eu vou ser? O pensamento não é o que eu vou fazer, o que eu vou me formar, o curso que eu vou fazer, eu estou usando isso como pretexto para falar de Jesus naquele ambiente. Essa não é a motivação. A motivação é o que eu vou ser, quanto que eu vou ganhar, quanto tem na minha conta. Essa é a motivação. Namoro, quando começar o namoro? Com quem começar a namorar? Namora muito tempo? Namora pouco tempo? Foi falado aqui, se eu não me engano, pela Rebeca, polarização da política. O coração das pessoas está extremamente ativo nessa questão da política. Crente pode ou não pode assumir determinada posição? Crente pode ser crente e ser de esquerda? Crente pode ser crente e ser de extrema direita? É uma polarização. Igreja tradicional, a igreja tradicional, nos moldes da igreja, Derek pregou sobre isso ontem, da igreja real, aquela que se reunia de casa em casa, no partir do pão. A igreja que hoje, atualmente, se reúne nesses moldes, mas que prega a palavra, o verdadeiro evangelho. Isso hoje é um desafio. É um desafio. Porque nós temos igreja para todo tipo de gosto, de pensamento, ideologia. E pasme. Normatização do sou cristão, porém não preciso estar em uma igreja. Isso é um desafio para nós. Meus irmãos, eu estou fazendo faculdade, eu voltei para a faculdade. Isso é absolutamente normal. Dizer que é cristão, mas que não precisa congregar em uma igreja. Dizer que é cristão e liberado beber. Dizer que é cristão e ser liberado, não sei se a Rebeca falou também, fazer sexo antes do casamento. Isso está normal. E pasmem, há poucos dias atrás eu ouvi que pode ser cristão e ser bissexual e não se preocupar que vai para o céu. Tem um cara aí no Instagram, uma igreja que as pessoas perguntam. A pessoa chega num vídeo, numa imagem bem bonita, sou homossexual, ou sou isso, sou aquilo, sou beberrão, sou matador, sou assassino e vou para o céu. Aí aparece lá um pastor falando, vai para o céu. Eu fiquei escandalizado com aquilo. Famosos, cristãos, desafios. O YouTube está encharcado de gente que se diz cristão. Cristão pode ser rico, milionário. Isso aí pode. Se você estiver batalhando por isso, que Deus te abençoe, meu irmão. E aí, eu só peço a Ele para que você tenha disposição de, se um dia Ele falar, dê tudo, venda tudo e dê aos pobres, que você tenha essa coragem. Mas eu espero que nós fiquemos ricos, milionários, influentes na nossa sociedade. Mas então, o desafio que nós vivemos, gaste a sua vida para ganhar dinheiro. E a partir daí você se tornou alguém. Agora eu sou alguém, porque agora eu tenho dinheiro. Meu Deus! Aproveite. Lembra que os dias maus irão chegar. Lembre que você terá que dar conta. E agora, outros desafios, linguagem neutra. Teologia da libertação. Agora, finalizando, preste atenção nesses desafios. Preste atenção. Primeiro desafio,
Desafio da evangelização. Isso me corroeu quando eu pensei nisso. Desafio da evangelização. Porque me parece, meus irmãos, desafio da evangelização em séculos passados, século XIX, século XX, parece que a evangelização era um pretexto dos homens para anteciparem a volta do Senhor. Esse era o sonho de muitos dos pregadores. Eu vou evangelizar para que Jesus volte logo, para que nós vejamos o nosso Senhor. E era o sonho também dos apóstolos, por isso que eles propagavam, e parece que eles tinham essa gana, esse anseio. Vamos evangelizar, porque quando as nações forem alcançadas, Jesus vai voltar. E esse é um desafio que a igreja enfrenta hoje, desafio da evangelização. O sonho foi sucumbido por uma teologia da prosperidade que já vinha consumindo muitas igrejas pelas entranhas. E hoje o foco não parece ser evangelizar, em sim enriquecer. Por isso nós temos nomes aí, eu não vim nessa palestra, mas falaram de nomes, de coachings, de pessoas que enchem ambientes, que enchem, que pessoas pagam 5 mil, 10 mil, não sei quantos reais para o bolso desses homens aí, e propagam o evangelho. E agora nós temos um desse aí que falou que o objetivo dele sim é mentir. Não tem mais o desafio da evangelização. O diabo já está ganhando muitos crentes, nos parando. Não há esse pretexto em nosso coração de propagar, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. O segundo desafio, preste atenção comigo. Jesus Cristo, Cristo Jesus, ressurreição dos mortos, vida eterna, volta de Jesus Cristo, serão coisas totalmente distantes. E já parece que isso está acontecendo, exceto para quê? Para pessoas mal educadas, supersticiosas. E é isso que falam da igreja. Que eles são mal educados, supersticiosos, carentes, educacional e financeiramente falando. Esse é o desafio que a igreja enfrenta hoje. E note, se não é assim que os crentes hoje em dia são chamados no países que essa idiotização chegou já. Europa, Estados Unidos. Falar de Jesus, em muitos casos, é ser um mal educado. É te tirar da riqueza, te levar para a pobreza. É isso que é ser cristão. Para esses que são nesses países que agora já faz casamento homossexual, já libera um monte de coisa, eles são mal educados, são homofóbicos, mal educados. E esse é um desafio que nós estamos enfrentando hoje na nossa atualidade. E nós vamos enfrentar isso até a volta. A igreja de Jesus Cristo irá enfrentar isso até a volta. Esses crentes são retrógrados. Que negócio é esse? Ter apenas um parceiro? Que negócio é esse? Dessa heterossexualidade, dessa monogamia? São mal educados, são retrógrados, ultrapassados, patriarcais. É isso que nós crentes somos chamados. Um outro desafio. A conversão, não ser mais como antes. E quando nós olhamos para essas igrejas que foram faladas aqui, que lotam determinados ambientes, coachings, pregadores da teologia da prosperidade, pregadores da teologia da libertação, parece que o evangelho não é mais como antes, de que a pessoa que se convertia vivia no auge da alegria da fé, vivia no auge e parecia que Jesus havia ressuscitado ontem e voltaria amanhã. Era isso que parecia nessas pessoas, e isso é um desafio enorme para a igreja de hoje, que está sendo bestializada, se apaixonando pelo mundo. A volta de Jesus sempre foi a grande perspectiva da fé. Nós falamos isso no nosso retiro, que um dia ele vai voltar. E aí quando os discípulos, quando aqueles homens eram interpelados sobre
a volta de Jesus, Jesus fala para ele, ó, para eles não compete vocês saberem um dia, antes da minha subida, eu derramarei meu espírito sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. E eles ficaram olhando para o céu, e 2 varões falaram para eles assim, ó, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. E aqueles homens foram incendiados por isso e começaram a vencer esse desafio da conversão e propagar Jesus. E agora, o último desafio. Eu acredito que um dos maiores desafios. E depois, por favor, leia. Nosso tempo está acabando. Mas leia quando você chegar na sua casa. Filipenses, capítulo 4. Versículo 11, versículo 12. Leia Filipenses 4:11. O desafio de aprender a viver contente. E Paulo, ele fala sobre isso. Não é por causa do dinheiro, não é pelo dinheiro que vocês estão me mandando, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E meus irmãos, nós sabemos como Paulo foi perseguido e morreu decapitado em nome do Evangelho. Mas ele disse, eu aprendi a viver contente. E aí, meus irmãos, eu falo isso para nós não, fala para o seu irmão, você não vai ser livre da perseguição. Fala para ele, você não vai ser livre da perseguição. Porque Jesus, ele fala isso para nós. Ele fala em João capítulo 17, versículo 15, na oração sacerdotal, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Você está no mundo, você vai viver as perseguições desse mundo. Jesus falou que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. João 13, 16, 33. Jesus disse que bem-aventurados, quando por amor ao seu nome fôssemos injuriados e fôssemos perseguidos. Mateus capítulo 5, versículo 11. Tessalonicenses diz que nós temos um opositor que se opõe contra tudo que se chama Deus e que recebe culto. Então, as perseguições, elas não vão acabar. E é por isso que nós devemos hoje, nessa conferência, por toda a nossa vida, até a volta de Jesus Cristo, falarmos das perseguições. Porque isso é absolutamente normal na vida do cristão. E se nós não estamos vivendo perseguição, alguma coisa de errado está acontecendo na nossa vida. E esse é o maior desafio que eu acho que nós estamos vivendo. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Viva contra a cultura. Tenha consciência da eternidade. Pois é somente lá que as perseguições acabarão. É somente lá. Que Deus abençoe sua vida, abençoe nossa vida em meio às perseguições.